Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Criatura querida, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa 8ª aula do estudo do Catecismo. Na aula de hoje falaremos sobre o tema Maria é Mãe de Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Bem, nós estamos estudando os artigos do Credo. Na aula passada, para quem acompanhou, nós vimos: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Se você é novo aqui no canal, é convidado a nos seguir. Temos um curso gratuito do Catecismo da Igreja Católica para você. Você pode ver na nossa playlist todas as aulas de catecismo até aqui, para aprofundar a sua fé. Isso é muito importante, porque quanto mais nós aprofundamos a fé, mais nós amamos a Jesus Cristo e a Santa Igreja. Então vamos lá. Trataremos hoje do 3º artigo do Credo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O que significa dizer que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Foi só o Espírito Santo que operou a encarnação do Cristo? Ou será que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, e o Pai também operaram para que Jesus formasse um corpo no seio da Virgem Maria? O que nos ensina a Santa Igreja? Então, a primeira coisa é o que o 3º artigo do Credo nos ensina: que o Filho de Deus tomou um corpo e alma, certo? Assim como nós temos um corpo e uma alma. Continuando. No ventre puríssimo da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente muito claramente é que Jesus era verdadeiramente homem. Assumiu um corpo humano como de qualquer homem. Isso parece óbvio para alguns, mas talvez não seja tão óbvio. Na história da Igreja já houve heresias em que negavam a humanidade de Cristo. Exatamente. Diziam que Jesus tinha um corpo aparente. Olha que interessante. Ou talvez no seu imaginar, na sua imaginação você pense: Jesus não era tão real assim. Podia atravessar as paredes, não sentia dor. Nada disso. Jesus sentia dor. Jesus podia se cortar. Jesus sentia cansaço. Jesus sentia sono. Jesus sentia fome exatamente como todos nós seres humanos. Então foi formado este corpo humano de Jesus no ventre puríssimo da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Mas como eu dizia no começo, o Pai e o Filho concorreram para formar o corpo e criar a alma de Jesus Cristo. O que é que nos ensina o Catecismo? Vou ler para vocês. Sim, todas as 3 pessoas divinas concorreram a formar o corpo e criar a alma de Jesus Cristo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo concorreram. Porém, por que nós dizemos que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Por atribuição, criatura. Então, continua o Catecismo: se atribui ao Espírito Santo as obras de bondade e amor. Assim como se atribui ao Pai a obra da criação e se atribui ao Filho a obra da redenção, se atribui ao Espírito Santo
a obra de bondade e amor, certo? Então, por isso que nós dizemos que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Entendido até agora? Uma outra questão. Eu disse que uma heresia do início da igreja negava a encarnação. Jesus seria somente Deus e não seria homem. Mas outra heresia, e essa heresia subsiste até hoje em algumas seitas que obviamente não são cristãs porque negam a divindade de Cristo. No passado, nos primeiros séculos da igreja, foi o arianismo. Hoje existem outras seitas que nem preciso mencionar ou dar exemplos, que negam que Jesus Cristo seja Deus. É uma heresia. Não são cristãos, na verdade. A produção poderia ter providenciado uma porta aqui atrás de mim. Deixa o sarcasmo de lado, vamos continuar. Então, quando Jesus se fez homem, ele cessou de ser Deus? Essa é uma outra questão. Será que Jesus era Deus quando ele estava no céu, o Verbo, o Filho, quando estava no céu junto com o Pai? E quando se fez homem, então ele parou de ser Deus? Porque ele sentia dor, porque ele sentia fome, porque ele precisava ser amamentado, porque ele precisava dormir, então ele deixou de ser Deus? Não. Jesus permaneceu 100% Deus, mesmo tornando-se 100% homem. Então, esse é o mistério da encarnação. Jesus não deixa de ser Deus ao se tornar homem. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Isso é um dogma de fé. Você não pode ser cristão verdadeiro, católico verdadeiro, se não acredita que Jesus é 100% Deus e 100% homem. A doutrina da encarnação afirma que Jesus é tanto Deus quanto homem, e que ele assumiu a forma humana para salvar a humanidade do pecado. Como Maria é a mãe de Jesus, ela é considerada a mãe de Deus, pois deu à luz o Filho de Deus. Tenha cuidado, porque talvez você tenha tido alguma influência de alguma dessas seitas que existem até hoje, principalmente uma que fica batendo nas nossas portas. Cuidado, são hereges. Não recebam em suas casas. Nós não temos que escutar os hereges. Eles é quem precisam nos escutar. Nós é que temos que evangelizá-los para trazê-los para a verdade. Nós não temos que escutar porque eles não têm nada para nos ensinar. O que eles sabem, o que eles creem é uma mentira, é um erro, uma falácia, ok? Então, a verdadeira fé cristã que nós recebemos dos apóstolos e que está na Bíblia é que Jesus Cristo é 100% Deus e Jesus Cristo é 100% homem, ok? Vamos lá, continuando. Então, existem duas naturezas em Cristo, a natureza divina e a natureza humana? Sim, existe a natureza divina e existe a natureza humana. De acordo com a teologia cristã, Jesus Cristo tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Essa doutrina é conhecida como a dupla natureza de Cristo, ou duas naturezas em uma pessoa. A natureza divina de Cristo se refere ao fato de que ele é o Filho de Deus, eterno e onipotente,
que se encarnou em forma humana. Como Deus, Cristo possui atributos divinos como onipotência, onisciência e eternidade. A natureza humana de Cristo se refere ao fato de que ele se encarnou em forma humana, assumindo a natureza humana com todas as suas limitações e fraquezas. Como homem, Cristo experimentou fome, sede, cansaço, dor, foi sujeito às mesmas necessidades e fraquezas humanas. A doutrina da dupla natureza de Cristo é fundamental na teologia cristã, pois permite entender como Cristo pode ser ao mesmo tempo Deus e homem. Essa doutrina é baseada em passagens bíblicas, como o prólogo de São João, no primeiro capítulo até o versículo 14, que descreve Jesus como o Verbo de Deus que se fez carne. E também a carta aos Hebreus, do capítulo 2, no versículo 14 ao 18 ou 19, que afirma que Jesus partilhou da mesma natureza humana que nós. A doutrina da dupla natureza de Cristo foi formalizada no Concílio de Calcedônia em 451 d.C., que afirmou que Cristo é uma pessoa em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Mas, Vitor, existem duas pessoas? Existe, então, a pessoa divina e existe a pessoa humana? São duas pessoas, já que são duas naturezas? A resposta é não. Existe só uma pessoa. Qual pessoa? A pessoa divina. De forma que, sei lá, quando Jesus, digamos que Jesus criança ajudando seu pai adotivo São José lá na carpintaria, pregando, Jesus furou o dedo, deu uma martelada no dedo e sangrou. Ali foi uma martelada no dedo de Deus. Foi o sangue de Deus, entendeu? O dedo divino. Veja bem, Jesus Cristo, como falamos, tem duas naturezas, divina e humana, mas é apenas uma pessoa. Isso é conhecido como a união hipostática ou união pessoal. A união hipostática afirma que as duas naturezas de Cristo são unidas em uma única pessoa, como disse o concílio, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Isso significa que Jesus não é duas pessoas, um Deus e um homem, mas sim uma pessoa com duas naturezas. A distinção entre natureza e pessoa é fundamental aqui. A natureza se refere às características e atributos de algo, enquanto a pessoa se refere à identidade e à individualidade de alguém. No caso de Jesus, são duas naturezas unidas em uma única pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Isso significa que Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem, mas não é duas pessoas separadas. Então, não existe a pessoa humana e a pessoa divina. Existe uma pessoa divina, de forma que, quando olhavam para Jesus, eles viam Deus. Jesus falou isso para Filipe na última ceia. Ah, Senhor, só nos basta ver o Pai, mostra-nos o Pai. Filipe queria ver Deus. Jesus diz, e é uma reafirmação da sua divindade. Ele já havia afirmado várias vezes. Jesus disse a Filipe, quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Uai!
É um só Deus, né? Então quem me vê, vê o Pai. Quem olhava para o rosto de Jesus quando ele andava lá pelas terras da Judéia, da Galileia, quando ele pregava, as pessoas que vinham olhar Jesus viam o olhar de Deus na pessoa humana de Cristo. Olha que interessante. A voz de Jesus era a voz de Deus. O abraço de Jesus era o abraço de Deus. O beijo de Jesus era o beijo de Deus. Imagina o privilégio de Nossa Senhora e São José, que tiveram Deus em seus braços. O privilégio do velho Simeão, o ancião sacerdote, que pegou o menino Jesus nos braços. Pegou Deus nos braços, entendeu? Então isso dá para a gente rezar muito, dá para a gente contemplar muito isso. Eu penso, por exemplo, sobre São José. Falamos muito sobre Nossa Senhora, mas talvez não se fale muito de São José. Mas use sua imaginação para o bem. Nossa imaginação é super ferida pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente já viu no passado. Talvez você já tenha se convertido, mas quem sabe no passado você viu tantas coisas impuras na internet. Já tenha escutado, já tenha pensado, talvez até hoje você sofra com maus pensamentos. Você quer uma dica para você curar a sua imaginação? Pense em coisas boas, principalmente do Evangelho. Use a sua imaginação para pensar no Evangelho. Use o seu olhar para ver as imagens santas. Ah, Vitor, meu olhar é impuro, eu não posso ver uma mulher, eu não posso ver um homem, sei lá, né? Olha as imagens sacras, olha o crucifixo, sobretudo olhe para o ostensório, olhe para a natureza também. E vocês podem imaginar aquelas pessoas que viram Jesus como homem, pessoalmente olharam para o rosto de Deus. Então isso é muito profundo, é muito forte. Voltando para o que eu estava falando de São José, use a sua imaginação para imaginar a dignidade daquele homem que escutou do Filho de Deus. Para mim, isso é profundíssimo, a palavra Pai. Ele não era digno de escutar essa palavra vindo da boca do Filho de Deus. Porém, a única criatura, foi uma criatura, era um homem, que escutou o Filho de Deus dirigir a ele a palavra Pai, foi São José. Digamos de modo mais concreto, Jesus falou como ele ensinou no Pai Nosso. Talvez você não saiba, a palavra Pai em hebraico é Abba. Porém, Jesus ensinou no Pai Nosso, Papai. Então, quando você fala Pai Nosso, se você fosse falar no hebraico, você falaria Papai, Papai Nosso, né? Então, um pouco estranho na nossa cultura, mas Jesus falava assim com São José, Abba, Papai. Então, vocês imaginam o privilégio de São José de Maria Santíssima, que não era sua mãe adotiva, era mãe verdadeira. Nós vamos falar na aula de hoje porque faz parte do artigo do credo também. Então Jesus falava Ima. Ima é mamãe em hebraico para Maria Santíssima. E ela era verdadeiramente mãe de Deus, né? Vamos continuar. Então, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, duas naturezas em uma só pessoa, a pessoa divina. Mas, e com relação à vontade? Quantas vontades há em Cristo? Vamos lá. Quem diz
Chuta aí. Quantas vontades existem em Jesus Cristo? Talvez você pense, bom, já que existe só pessoa divina, então existe só a vontade divina? Não. Jesus tinha duas vontades. Olha que mistério profundo. Como é que a gente sabe? Como eu posso provar que Jesus tinha duas vontades? A vontade humana e a vontade divina. No Monte das Oliveiras, nosso Senhor pediu ao Pai para afastar o cálice. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, mas a vossa. Então, nosso Senhor possuía a vontade humana e a vontade divina, e possuía o livre-arbítrio. Porém, o livre-arbítrio de Jesus não o fazia praticar o mal, porque o verdadeiro livre-arbítrio é praticar o bem. Jesus, como Deus, ele era perfeito. Então, a vontade humana de Jesus era totalmente submissa à vontade divina. Jesus, obviamente, por ser Deus, ele não podia praticar o mal, nem pensar no mal, nem querer o mal. Jesus, obviamente, por ser Deus, ele não podia praticar o mal, nem pensar no mal, nem querer o mal. Jesus não tinha concupiscência. Muito importante afirmar isso. Jesus é o ser 100% homem. Ao ser 100% homem, ele assume a nossa natureza em tudo, exceto no pecado. Eu posso até dizer, porque o pecado não faz parte da natureza humana. Deus não nos criou no pecado. Deus não nos criou pecadores. Deus criou Adão santo, puro. O pecado é uma consequência. Nós herdamos do pecado original as concupiscências, a tendência ao mal, mas isso não faz parte da natureza humana. Então Jesus é o homem perfeito, e o homem perfeito é o homem que tem uma vontade totalmente submissa à vontade de Deus. No caso, Jesus, a sua vontade humana é totalmente submissa à sua própria vontade divina. Daí nos vem a pensar. Eu falei da natureza humana, da natureza divina, da pessoa divina de Jesus, mas o Filho de Deus e o Filho de Maria são a mesma pessoa? Sim, gente, é claro, a mesma pessoa. Então, o que é que diz o catecismo? O Filho de Deus e o Filho de Maria são a mesma pessoa. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso que Maria Santíssima, isso é um dogma? Você não pode ser católico se você não acreditar nisso. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Qual é a confusão que eu vou explicar para vocês, que os protestantes fazem, e que talvez você, por influência protestante do erro, você possa ter dúvidas. Ah, mas como assim? Deus veio antes de Maria. Como é que Maria pode ser mãe de Deus? Porque na natureza humana, a mãe vem antes do filho. Então, como é que Maria pode vir antes de Deus, se Deus é eterno? Veja bem, Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Não dá para separar a natureza humana da natureza divina de Jesus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Por isso Maria, mãe de Deus. Vou dar um exemplo. Os exemplos são muito pobres, principalmente quando a gente fala de coisas humanas
para se referir a coisas divinas, porque as coisas divinas são infinitas. Mas os exemplos podem ajudar a fraqueza da nossa inteligência. Um exemplo muito simples. A mãe do Padre Marcelo é mãe do Padre Marcelo ou só é mãe do Marcelo? A mãe dele é mãe do Padre Marcelo. Então o Padre Marcelo vai dizer: olha, aquela ali é minha mãe. Ele não tem como ser só Marcelo. Ele é Padre Marcelo. Não dá mais para separar isso. Ele não tem um momento da vida dele que ele é leigo. Não, ele foi ungido com óleo santo. Até tomando banho ele é padre. Isso é muito sério, senhores padres. Então a mãe dele sempre será a mãe dele. Ela não o ordenou padre, porque foi o bispo, mas ela é mãe do Padre Marcelo. Então Maria Santíssima não fez Jesus ser Deus. Ele já era Deus eternamente com o Pai e o Espírito Santo, mas ao se encarnar e ser verdadeiramente filho dela, ela se torna verdadeiramente mãe de Deus, porque Jesus, ele é Deus. Até uma criança entende isso. Só não entende quem quer viver no erro. Então, que isso caia profundamente no nosso coração. Muito simples. E atenção, não adianta discutir. Quem não quer aceitar, fica colocando argumentos malucos ou insiste no erro. A gente reza por essas pessoas. Quem sabe um dia abram os corações. Mas o mais importante é que nós católicos cremos na verdade. Maria Santíssima é mãe de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, logo Maria é mãe de Deus. Como filho de Deus, Jesus é considerado eterno e divino, sendo a segunda pessoa da Trindade. Já como filho de Maria, Jesus é considerado humano, tendo nascido de uma mulher e compartilhando da natureza humana. No entanto, essas duas identidades não são separadas, mas sim unidas em uma única pessoa, Jesus Cristo. Isso significa que o Filho de Deus e o Filho de Maria são a mesma pessoa, com duas naturezas unidas em uma única identidade. Vai dizer o catecismo: de que modo Maria se torna mãe de Jesus Cristo? Maria se torna mãe de Jesus Cristo unicamente por obra ou virtude do Espírito Santo. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, porque suas dúvidas me ajudam a fazer mais profundamente as aulas. Me ajude a evangelizar curtindo esse vídeo, comentando e principalmente enviando para outras pessoas. Compartilhando essas nossas aulas de catecismo, você nos ajuda muito a chegarmos a mais pessoas e assim aumentarmos nossa comunidade virtual. Que Deus os abençoe, Nossa Senhora os cubra com seu manto sagrado. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Meu Jesus maravilhoso, eu confio em vós.